O cardápio do Avenews hoje, olha, tá suculento. Presta atenção. O Vasco corre contra o tempo para poder inscrever Nenê a tempo de jogar quinta-feira contra o CRB. Na estreia de Fernando Diniz, isso mesmo. Meio atacante aos 40 anos, chega de volta na colina e a pergunta que se faz: ele pode ajudar ou prejudicar? Pela condição física e pela personalidade. Ex-treinadores que estiveram com ele no Vasco em 2015, 2016 e 2017 vão falar aqui no Avenews sobre esse personagem do futebol. O fisiologista do Fluminense, sim, vai explicar os cuidados que o clube tinha normalmente com o veterano. E um brasileiro que bateu recorde na Europa, jogando liga grande, liga importante, até os 43 anos, vai dar todos os segredos da longevidade no futebol. E pasmem, ele jogou contra Nenê várias vezes e vai falar sobre a vinda desse jogador para São Januário. Reforços chegam e estão impressionando nos treinamentos. Não estranhe se o time mudar na estreia do novo técnico. Números de Nenê, informações do CRB e detalhes da possibilidade de volta do público já domingo no clássico Vasco e Cruzeiro em São Januário. Avenews recheado, cardápio cheio. Ela vai sentar aqui do meu lado porque hoje vale a pena. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, 14 de setembro de 2021. Está entrando no ar o nosso Avenews, hoje gravado, em vídeo. Por isso que eu peço a você que dê aquela curtida, aquela compartilhada. Coloque o link lá nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Chame a rapaziada. Vamos ver o news, vamos ver as notícias do Vasco dessa terça-feira. O Vasco que tá numa ebulição, é treinador novo e hoje o dia todo o assunto foi Nenê. Mas antes de cairmos de cabeça nesse tema, eu quero dar um recadinho do Renda Extra para você. Esse recado é para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar prestando serviço para empresas ganhando em dólares, na segurança da sua casa, sem trânsito, sem patrão e sem risco de infecção ainda pela pandemia? Só precisa de um computador ou de um celular bom com internet. O curso online Lucrando em Home Office, ensino passo a passo profissional para você fazer esse trabalho mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mas vai ter uma equipe de suporte que vai estar sempre auxiliando você. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado, por apenas R$ 47,00 com garantia. Porque olha, se você não gostar, eles devolvem o dinheiro. Então, você não tem nada a perder e você tem muito a ganhar. Clica agora na descrição desse vídeo, você tem lá o link do Renda Extra e você vai poder ganhar dinheiro em casa, se matriculando nesse curso com vaga promocional. Bom, dia hoje foi dia de Nenê, né? Nenê, que é um jogador amado por uns, outros em dúvida sobre a necessidade do Vasco contratar um jogador de 40 anos. Mas a gente está aqui para dar notícia. Na minha opinião, vocês já sabem, já dei ontem na live, mas estamos aqui para informar. Bom, até o momento em que a gente gravava esse vídeo, o Vasco não tinha oficializado a contratação de Nenê. Pode ser que no final desse bloco, ou até o final do news, eu volte em edição extraordinária para trazer informações, quem sabe, da oficialização de Nenê. Mas o assunto está praticamente sacramentado. Tanto é que o Fluminense já divulgou numa nota oficial que você está vendo aí a questão da rescisão de contrato de Nenê. Nenê não é mais jogador do Fluminense, o Fluminense agradeceu demais o jogador pelos serviços prestados e já já você vai ver números de Nenê no Fluminense nos últimos anos. Ele realmente foi um jogador de muito destaque nas Laranjeiras. Essa notícia do Nenê está sendo veiculada desde 25 de agosto. Lembra que levantaram uma hipótese dele voltar e aí a torcida já ficou empolvorosa, levantou-se até a suspeita de que o Nenê teria feito esse marketing, enfim, isso deu uma celeuma danada.
mas já naquela ocasião sentiu que o torcedor do Vasco adoraria a volta do Nenê. Nenê queria muito, e olha, pesou demais o fato dele ter carinho muito grande pelo Vasco, ter tido uma identificação muito grande com a torcida cruzmaltina, e também o fato dele não estar sendo utilizado no Fluminense. Nos últimos 2 treinadores, ele teve poucas oportunidades. Digamos aí que nos últimos 3 meses, Nenê não vem tendo as oportunidades que ele acha que mereceria. Com o Roger Machado e agora com o Marcão. Tem jogado pouco, praticamente não tem jogado. Sequer treinou hoje, não foi para Belo Horizonte, mas assinou a rescisão e está livre. Nenê é um jogador que ganhava R$300 mil no Fluminense. Muita grana, tinha contrato até o final do ano. E o Fluminense também desanuviou a sua folha, porque bem ou não, é um clube que também não vive aí nababescamente, com grana, com muito dinheiro. A coisa está apertada e o Nenê, nada mais, nada menos que é uma economia de R$900 mil até o final do ano de 2021. Falei até hoje rapidamente com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que disse: estamos chegando a uma rescisão amigável, agora se ele vai para o Vasco, eu não posso dizer absolutamente nada. Mas, na verdade, a situação do Vasco está praticamente definida. Há 2 informações, eu obtive uma informação, a mesma que a Jéssica Dias deu hoje à tarde, que o Vasco está fazendo um compromisso com ele até meados de 2023. Há uma outra informação que é até final de 2022. O certo é que o Nenê não vai ficar somente até o final do ano com o Vasco da Gama. Vai receber menos, vai ter uma grana menor, porque o Vasco não tem condição de pagar isso. Não se sabe se é um contrato de produtividade. Provavelmente ele vai ter bônus se o Vasco conseguir ficar na primeira divisão, ou melhor, voltar para a primeira divisão e sair da segunda divisão. Ele provavelmente vai ganhar alguma coisa, mas pelo menos por enquanto não tem nenhuma informação sobre a questão salarial. Mas a grande dúvida é, será que vale? Será que realmente vale trazer um jogador de 40 anos de idade que não vem jogando nessa temporada como vinha jogando em outras temporadas? Será que vale todo esse esforço para trazer um jogador dessa monta? Porque Nenê é um jogador, sim, de grande importância, um jogador internacional. Bom, a gente vai trazer aqui algumas informações baseadas em pesquisas que fizemos. Temos aqui alguns canais de YouTube que são muito, muito importantes. A gente vai dar crédito, inclusive, a um deles, que trouxe um apanhado bem legal dos números do Nenê em 2021. A gente vai ver aí na tela. Nenê fez 36 jogos pelo Fluminense esse ano, 26 como titular. Foram 5 gols, 6 assistências e 4 pré-assistências. 47 passes para finalizações. Foram 39 finalizações, 41% na direção do gol. Ele perdeu a bola 238 vezes, que é uma reclamação, o Nenê prende demais a bola. Mas olha, na média, 9,3 por cada jogo, é uma média baixa, principalmente para um jogador de meio de campo que está sempre circundado ali por outros. Ele sofreu 56 faltas, tomou 3 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Nos últimos 4 anos, desde que deixou o Vasco da Gama, você vai ver aí também os números do Nenê. Em 2018, ele foi para o São Paulo. No São Paulo, fez 58 jogos, a pedido, inclusive, do São Paulo. Ele foi para lá para disputar campeonatos pelo São Paulo. 58 jogos, 47 como titular, 13 gols e 6 assistências. Fernando Diniz veio para o Fluminense em 2019 e aprovou a vinda de Nenê. Foram 44 jogos, 38 como titular, 3 gols e 8 assistências. E aí, em 2020, a grande temporada do Nenê, talvez a melhor temporada dele desde que voltou da Europa, quando chegou ao Vasco em 2015, vindo do West Ham da Inglaterra. Ele participou de 52 jogos, 48 como titular, 20 gols e 7 assistências. E esse ano de 2021, como nós dissemos, 36 jogos, 26 como titular, 5 gols e 6 assistências. No Vasco, em 2015, ele fez 23 jogos, foram 9 gols e 5 assistências. Em 2016, fez a grande temporada dele, 55 jogos, 21 gols e 18 assistências. E em 2017, 49 jogos, 11 gols e 9 assistências. Um total de 129 jogos, 42 gols e 32 assistências. Jogando a Série B pelo Vasco em 2016, foram 31 jogos, foram 13 gols e 9 assistências do Nenê. O Vasco conseguiu subir com o Nenê quando ele jogou a Série B em 2016.
Olha, ele teve no Vasco 2 treinadores, 2 que falaram conosco. Jorginho, em 2015 e 2016, e Zé Ricardo, em 2017, num trabalho muito bom. Os 2 trabalharam muito bem com o Nenê. E a gente vai ouvir os 2, ficaram muito satisfeitos da oportunidade de poder falar sobre Nenê, lembrar desse tempo. O que prova que Nenê, apesar de toda a fama, de muito marqueteiro, de repente muita estrela, angaria amizades, pessoas que gostam dele. Eu pude ver isso hoje conversando com muita gente da bola, que acha que Nenê vai ajudar demais. Gente que não quis gravar áudio, gente que não quis participar, mas me disse, olha, ele vai ajudar, é um jogador interessante, é um cara que se cuida, é um cara que não tem lesão. Mas eu acho que esses 2 depoimentos corroboram, para que você, torcedor do Vasco, que acha que de repente não vai dar certo, como eu, por exemplo, estou colocando aqui uma opinião, mas para você que acha que ele vai dar certo, talvez você ratifique, porque Jorginho e Zé Ricardo vão falar sobre isso. Vamos ouvir na sequência. Primeiro, o ex-técnico do Vasco de Nenê, 2015 e 2016, Jorginho. E na sequência, logo em seguida, Zé Ricardo. Eu acho muito bom, cara. Muito bom para ele, muito bom para o Vasco. O Vasco está num momento difícil que precisa de um jogador como ele, além de um líder técnico, é um líder fora de campo também. Ele é um excelente exemplo de profissional, um cara dedicadíssimo, impressionante. Acaba o treino e ele quer continuar treinando, a gente que tem que segurá-lo. Então, é um craque, né, cara? O Nenê realmente é um cara muito diferenciado, mesmo com 40 anos. Eu tenho certeza que ele vai ajudar o Vasco. E um cara que tem um carinho grande pelo Vasco, passou lá, né, 2015, 2016, basicamente todo ali. E então, eu acho que vai ser para ele, né, um momento muito importante, o retorno para o Vasco, e para o Vasco nesse momento que está passando, de repente aí tomar um caminho bom para o acesso, vai ser muito bom, né? Por exemplo, porque o Nenê já havia feito mais do que 8 jogos, mas era alguém que nós chegamos a conversar aqui, pensar sobre ele, mas como ele já tinha feito mais de 8 jogos, mais de 7 jogos, não tem condições, entendeu? Desejo todo sucesso aí pro Nenê, porque é um amigo, além disso é um profissional maravilhoso, dedicado, um homem extremamente sério e comprometido com os objetivos do clube sempre, né? O primeiro a chegar, o último a sair, impressionante. Desejo sucesso para ele. Bom, eu acho que pode ser uma troca boa, tanto para o Vasco quanto para o Nenê. O Nenê tem uma identificação muito grande com o clube. Infelizmente, o momento que ele teve lá com a gente, o clube passava por um momento muito difícil, não é diferente agora. Então, acho que ele sabe qual é basicamente a situação do clube, e isso vai ser importante, né? Ele ter ciência da dificuldade, mas eu acredito que ele possa ser um jogador ainda com poder muito grande de desequilíbrio, mesmo com 4, 5 anos de diferença da passagem dele comigo, né? Acho que o estilo de jogo do Diniz combina muito com o Nenê, né? Tecnicamente é indiscutível, um dos jogadores ainda em atividade, o maior recurso aqui no Brasil. E foi muito bom a passagem que eu tive com ele lá, só tem coisas boas para lembrar, não só dele, como daquele momento todo, né? Foi uma recuperação muito legal no Campeonato Brasileiro, e se não houvessem tantas mudanças, tantas saídas ao final de 2016, melhor, 2017, tenho certeza que a gente poderia ter feito um 2018 melhor, mas a situação do clube, infelizmente, impediu a continuidade daquele trabalho muito bonito que eu tenho com muito carinho na minha carreira, né? Vou torcer muito para que ele dê certo nesse retorno e que o Vasco possa sair dessa situação, porque é um clube grande, é um clube que não pode estar na segunda divisão, sem dúvida nenhuma. Acho que a dobradinha Diniz e Nenê tem tudo para dar certo, tá bom? Obrigado aí pela lembrança. Falar desse momento é sempre muito gratificante para mim, tá legal? Valeu, Flávio. Fica com Deus aí, tudo de bom.
O Vasco que está tentando, sim, para amanhã a regularização no BID do atacante Nenê. O Vasco viaja à tarde. A gente vai falar sobre o time no último bloco. Treina de manhã. De repente, ele já vai de manhã ao CT, já treina, já se integra, vinha treinando normalmente no Fluminense, já inscrito, não tem que fazer muita burocracia. E aí à tarde viaja com a delegação se ele entrar no Bira. O Vasco luta para isso. Estando ok, Fernando Diniz conta com a presença do Nenê, de repente até para jogar, porque é um jogador que o Fernando Diniz confia plenamente. E olha, o Vasco talvez, tem 16 dias para isso, talvez esteja também com possibilidade de anunciar outros reforços. Nada ainda certo, mas o Vasco sim está buscando, em caráter de urgência. As prioridades a gente já trouxe aqui, a lateral esquerda e o meio. O meio está trazendo o Nenê. De repente a lateral esquerda pode vir alguém, mas não há nenhum nome ainda sendo colocado abertamente. Mas sim, o Vasco pode buscar mais reforços a tempo de ter uma equipe mais qualificada nessa busca aí a partir de quinta-feira da tão sonhada volta à Série A. São 15 jogos, o Vasco precisa pelo menos aí de 10 a 11 vitórias. É uma tarefa árdua, difícil, mas agora pode ser capitaneada também pelo Nenê, que está acostumado. O Vasco em 2015 quase conseguiu não descer, conseguiu muitas vitórias, mas ficou faltando aí pontinhos. Em 2017 ele esteve naquele time que foi para a Libertadores. Enfim, Nenê é um ganhador. No Vasco teve sucesso. Não ganhou grandes títulos, mas se caracterizou sempre por um jogador que se entregou muito, que lutou muito. E isso o torcedor do Vasco reconhece. E eu quero a sua opinião. Gostou ou não gostou? Só dando um detalhe. Não adianta escrever, você falou que não gostou. Opinião é opinião, rapaziada. Cada um tem a sua. É só questão de respeitar. Eu não acho que Nenê seja hoje um jogador de tanta utilidade para o Vasco aos 40 anos. Mas também não quero que a minha opinião seja boa em função do fracasso dele. Não sou assim. Vamos falar de Vasco. Tomara que Nenê possa ser muito feliz no Vasco e ajudar o clube. Isso é o que é o mais importante. Mais do que ter razão, eu quero que as coisas aconteçam bem. Estou dando aqui uma opinião que não é nem esse fórum. Estou aqui para dar notícias. Mas eu sei que muita gente fica naquela, mas eles vão ficar chateados, vocês não gostavam dele. Opinião. Nós do canal não achamos muitos, diferente, por exemplo, do Jean Faísca, que acha que ele é um bom reforço. Eu, Emerson Rocha, Bismarck, deixamos ontem na nossa live de segunda-feira, tá passando o card aqui. Você pode dar uma curtida lá, a nossa opinião, que achamos que Nenê com 40 anos não será a solução. Tomara que não, tomara que ele realmente seja a solução. E a gente pede a sua opinião aqui embaixo. E já, no próximo bloco, depois do recadinho da 1xBet, a gente vai trazer uma matéria muito interessante com um brasileiro que jogou até 43 anos de idade. Mas jogou aonde? Na Liga Francesa, uma das maiores ligas da Europa, em alto nível, capitão de um grande clube francês, foi campeão francês em 2011, se despediu tem 3 meses, mas chegou a jogar 37 de 38 com 42 anos. 37 de 38 partidas com 42 anos. Como é que esse cara pode conseguir ser tão longevo assim? Olha, ele jogou contra o Nenê. A gente vai trazer essas e outras informações na sequência do AVNews. Já. Eu avisei, né, que poderia pintar durante o News excepcionalmente. E a gente traz agora a confirmação oficial. Você está vendo aí na tela a foto de Nenê, ao lado do diretor executivo Alexandre Pássaro, novo reforço do Vasco, jogador que assina até o final de 2022. Está vendo aí a arte também que o Vasco fez para anunciar a contratação do jogador, que o Vasco vai tentar, como eu disse no primeiro bloco, a inscrição para, quem sabe, ele poder jogar na quinta-feira já contra o CRB. Nenê é jogador do Vasco. A gente segue agora com o AVNews. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro, aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com. promoções@atençãovascaínos.com. E no final do mês de setembro, nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E a situação de Nenê praticamente resolvida, a grande dúvida, a grande discussão,
Inclusive a minha contestação. Será que ele vai aguentar jogar 15 jogos dificílimos, decisões para o Vasco, na busca ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro? Olha, é uma dúvida muito grande. Eu hoje procurei o companheiro Gerson Júnior, da Super Rádio Brasil, que cobra o Fluminense há muitos anos. E procurei o contato do Juliano Spinetti. O Juliano Spinetti é o fisiologista do Fluminense, é alguém que cuida da parte fisiológica, daquilo que o atleta pode dar a mais, é o controle da carga de trabalho, da alimentação, de todos os cuidados acessórios ao futebol para um bom atleta, questão de sono, questão de suplementos. E o Gerson Júnior me colocou que o Juliano Spinetti sempre foi muito questionado sobre isso do Fluminense, porque o Fluminense tem 3 veteranos, principalmente 2, Nenê e Fred. O Nenê saindo agora. E tem o Ganso também, que não é tão veterano, mas é um jogador que também demanda um certo cuidado. E ele me passou 2 áudios muito importantes do Juliano Spinetti, de uma matéria que o Gerson Júnior fez com o fisiologista do Fluminense para saber da condição desses veteranos e especificamente do Nenê, que é um caso muito à parte. É um jogador de 40 anos de idade, mas que corre, que consegue jogar em boa intensidade. E eu vou trazer aqui esses 2 áudios do fisiologista do Fluminense, Juliano Spinetti. Primeiro, ele fala claramente que para cuidar de um jogador com essa idade, não dá para passar por cima da ciência. O que a ciência indica através de exames, através de consultas, não pode ser contestado. Vamos ouvir então Juliano Spinetti, fisiologista do Fluminense, falando sobre essa questão do cuidado com um jogador de 40 anos. Eu acho que o grande desafio é trabalhar, tomando decisões baseadas em informações evidenciadas cientificamente. Então, a gente fazendo um monitoramento diário, da carga que cada atleta está sendo exposto e a resposta do seu corpo, a gente vai estar conseguindo tomar as decisões mais assertivas, e com uma boa comunicação entre a comissão técnica, a gente vai estar conseguindo conduzir, e regular a carga tanto para os atletas mais jovens como para os atletas mais experientes. E agora ele fala especificamente de Nenê. Como faz para que se mantenha um jogador da classe e categoria do Nenê em bom nível físico, mesmo com essa idade, Juliano? Um ponto principal é ter uma atenção total, com treinamento indoor ali, para gerar um efeito protetor, proporcionar um bom nível de força, que vai proteger ele de lesões, ficar atento à resposta do corpo dele ao estresse que ele está sendo submetido nos jogos, nos treinamentos, sempre quando necessário fazer a regulação da carga, ou seja, ajustar a carga, quando é necessário reduzir, quando for necessário descansar, quando tiver que fazer alguma intervenção de recurso ergogênico, acionar os setores, que também vão dar o suporte, como nutrição, a fisioterapia, que pode ajuda no processo de aceleração da recuperação muscular. E então um trabalho ali em conjunto para proporcionar para ele a melhor performance possível nesse ano tão importante para todos nós. Olha, mas eu fui cavucar mais, porque é algo enigmático. Lembro muito, nos anos 80, anos 90, o questionamento era: jogador acima de 30 anos é um jogador velho. É incrível, jogador com mais de 30 já era considerado vovô. Hoje estamos discutindo um jogador de 40 anos de idade. Quantos não foram longevos na sua carreira? Quantos não jogaram por tanto tempo? Zé Roberto, do Palmeiras, Juninho Pernambucano no próprio Vasco, Júnior no rival Flamengo. Jogaram e jogaram com 39, 38, até 40 anos, como foi o Zé Roberto. Mas na Europa há um caso emblemático de um jogador que não é muito conhecido no Brasil. Ele jogou na Chapecoense, jogou no Paraná e foi para a Europa. Jogou no Servette, no Bastia, no Lens, no Marseille e no Montpellier, sendo que no Montpellier durante 10 anos. O nome dele, Vitorino Hilton da Silva, nascido em 1977, esse candango, ele é de Brasília, fez ontem 44 anos, mas olha, tem um detalhezinho, ele parou de jogar futebol no dia 1º de julho desse ano, com 43 anos, 24 anos de carreira. Mas quer algo mais inacreditável por parte do Wilton, como ele é chamado na França? Em 2019, você está vendo aí, a ESPN, o site da ESPN, o jornalista André Donk, fez uma reportagem com ele, porque ele havia jogado
3.591 minutos, 40 jogos. Ninguém naquela temporada, nas 5 principais ligas europeias, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, havia jogado mais do que o Wilton. Só que tem um detalhe, ele tinha 42 anos de idade. 38 jogos jogados pelo Montpellier naquela temporada, ele jogou 90 minutos em 37 e no outro saiu aos 36 minutos do segundo tempo. E a gente foi ouvir o Wilton, fomos atrás dele para saber qual é o segredo da longevidade. E olha, não é muito surpresa para quem jogou tanto tempo na França. Ele jogou contra Nenê, tanto o Nenê no Mônaco como o Nenê também no Paris Saint-Germain. E a gente trouxe essa pergunta, esse questionamento. Como jogar em altíssimo nível? E ele foi capitão do Montpellier, foi campeão em 2011, reconhecidíssimo pelo clube, aplaudidíssimo pela liga, fez 512 jogos. Ele foi o primeiro estrangeiro a bater a marca de 500 jogos atuando pela Liga 1 da França. E a gente foi procurar o Wilton para saber dele. Como é que é essa história de jogar até depois dos 40? E como é que você vê essa longevidade do Nenê, seu ex-companheiro de batalhas contra? Hein, Wilton? Grande abraço, amigo. Então, vamos falar um pouco da famosa idade no futebol, né? O Nenê, eu conheci ele muito bem, tive a oportunidade de jogar contra ele várias vezes, quando ele esteve no Mônaco, quando ele esteve no Paris. E fico feliz de saber que ele continua jogando ainda num alto nível. Foi pro Brasil, continua jogando. Então, assim, a gente chega a uma certa idade no futebol, tem aquela famosa etiqueta de um jogador 35 anos, 36, já está velho pro futebol. Eu consegui, graças a Deus, jogar até os 43, chegando aos 44 anos em alto nível, e mostrei que era possível um jogador chegar jogando no alto nível, se esse jogador colocasse todos os fatores para poder ajudar a jogar em alto nível com uma certa idade, né? Que é raro no futebol, então é muito bom saber que o Nenê tá continuando jogando ainda, aceitou esse desafio aí do Vasco, e com certeza ele vai poder jogar, porque eu conheço um pouco a pessoa de longe e sei que é um jogador com profissionalismo muito grande, e vai fazer de tudo para poder jogar aí no Vasco da Gama. Como é que você se prepara, Wilton? Você vai explicar para os assinantes do canal Atenção Vascaínos como se cuidar para poder jogar até tanta idade como você jogou. Essa é uma pergunta muito boa, porque muitos me perguntaram durante quase 5, 6 anos, o que eu fazia para poder manter a condição física e estar jogando ainda em alto nível. Isso depende muito de cada um, acho que principalmente a respeito da alimentação, que com a idade a gente começa, é natural a gente começar a pegar um pouco de peso, então se a gente não cuidar da alimentação, automaticamente você vai ficar acima do peso. E tem um lado também do lado físico, né? Com o decorrer da minha carreira, eu sempre analisei jogadores mais velhos. Em todos os clubes que eu passei, na Chapecoense, no Paraná Clube, no Servette, no Lance, no Bastia, no Olympique de Marseille, até no Montpellier, jogadores um pouco mais de experiência, os treinadores tirarem esses jogadores de alguns treinamentos forte trabalho físico, né? E eu nunca fiquei fora de nenhum treinamento. Sempre quis trabalhar forte, independente da minha idade. Eu sempre trabalhei no alto nível. Então acho que isso me ajudou bastante. Eu acho que isso também ajuda um jogador mais velho, um jogador de experiência, a poder continuar sendo bem dentro de campo, tendo uma performance ainda ótima do lado atlético, né? Porque tecnicamente, como você falou, a gente não perde, com o tempo a gente acaba até melhorando, porque a gente melhora, não tem idade para melhorar, né? Para aperfeiçoar, então tecnicamente a gente aperfeiçoa isso,
Mas com certeza o lado físico a gente vai perder. Isso vai perder porque é a lei da vida, com a idade a gente acaba perdendo um pouco, mas eu sempre continuei trabalhando, então eu nunca deixei de trabalhar. Talvez eu não trabalharia na mesma intensidade de um jovem de 18 anos, mas eu fazia o mesmo exercício que ele fazia. Então isso me ajudou a manter minha condição física para jogar em alto nível até hoje. Eu acho que o Nenê deve também fazer esse cuidado, deve treinar bastante, deve cuidar bastante da higiene pessoal dele, do corpo. Então acho que hoje, para você jogar no futebol moderno hoje, você, além de ser um jogador de futebol, você precisa ser um atleta de alto nível, em todos os setores, né? Fisicamente, então, você tem que estar bem, tem que estar ótimo, porque hoje o futebol evoluiu, então o pedido desse lado físico é muito grande, a demanda, né? Então a gente tem que estar bem fisicamente, porque senão não consegue. Eu vamos dizer assim, eu não bebo álcool, então isso me ajudou bastante também na minha carreira, me evitou muitas lesões e isso também ajudou bastante. Agora, depois eu cuido bem da minha vida, durmo cedo, não faço festa, então isso tudo eu sei que ajudou para que minha carreira durasse tanto tempo assim. Muita gente acha que a questão tática, de repente, arma 3 volantes, libera um jogador mais à frente, um zagueiro mais protegido, pode jogar durante muitos anos. A parte tática é fundamental. Talvez, diferença, zagueiro não corre tanto quanto um jogador de meio de campo. Eu perguntei isso ao Wilton. Será que isso influencia a questão tática para um jogador jogar mais tempo? Feito do sistema tático para adaptar um jogador um pouco mais de idade, eu acho que não é muito importante não, porque aqui na França, no Montpellier principalmente, chegou uma época que o time do Montpellier jogava com 3 zagueiros, né? Vamos dizer assim, 3 zagueiros para tentar. Muitos pensavam que era para facilitar o meu trabalho como zagueiro, porque ajudava no esquema de 3 zagueiros, mas no final era um esquema que fazia eu trabalhar mais ainda, porque às vezes a gente jogava contra uma equipe que jogava com 3 atacantes, então praticamente jogava mano a mano 90 minutos, então era um pedido mais forte ainda para minha posição, né? E para o Nenê, acho que o Nenê com o futebol, acho que o futebol que ele tem, ele não precisa de esquema, acho que ele fisicamente ele consegue se posicionar bem. Com o tempo a gente acaba, vamos dizer assim, correndo menos dentro de campo, porque a gente sabe que é a bola que tem que correr. E o posicionamento é fundamental, e um jogador com experiência como ele com certeza vai poder se adaptar. Acho que não precisa armar um esquema tático específico para que ele possa se adaptar à equipe do Vasco nessa contratação dele agora. É isso. Hilton, muito obrigado, um grande abraço e parabéns pelo seu aniversário. Ele fez ontem 44 anos, no dia 13 de setembro. E ele deixa um recado para o torcedor do Vasco, que possa acreditar no vovô Nenê. Um forte abraço a todos, que a torcida do Vasco possa botar uma confiança em cima do Nenê, porque é um jogador de talento, um jogador que todos os clubes que ele jogou sempre honrou a camisa. Então, se ele tá indo pro Vasco é porque ele tem qualidade, e desejo boa sorte pro Nenê e que ele possa realmente fazer uma ótima campanha e ajudar o Vasco nesse final de Campeonato Brasileiro. Um grande abraço e até mais. É isso. E no próximo bloco vamos trazer detalhes do time do Vasco, da equipe que Fernando Diniz está armando para tentar começar a vencer a primeira das 15 decisões, quinta-feira em Maceió. A nova temporada do Campeonato Alemão começou e você pode ver ao vivo e gratuitamente no aplicativo da OneFootball. É muito simples. Baixe o aplicativo pelo link na descrição desse vídeo. Ou então você vai no QR Code que a gente vai mostrar já, aqui no lado da tela. Você baixa o melhor aplicativo. Vai na aba Jogos, na aba Assista e em 10 segundinhos, sem nenhuma burocracia, você está online depois de escolher o seu jogo. Na OneFootball você tem
todos os movimentos do Brasil e do mundo no futebol. A OneFootball é parceiro do canal Atenção Vascaínos. Antes de falarmos do time do Vasco que viaja amanhã para Maceió, quero dar um recadinho para você da Gigante da Colina. A Gigante da Colina que vende produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Guadalupe Shopping em Guadalupe e no Top Shopping em Nova Iguaçu. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. O querido Marco Romano vai dar toda a atenção para você. Gigante da Colina. Como eu disse, o time do Vasco viaja amanhã à tarde, depois do último treino aqui no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. Vai ser a estreia de Fernando Diniz. Fernando Diniz tentando fazer o milagre, tentando tirar o Vasco dessa situação complicadíssima. 2 jogadores estão treinando com o grupo, estiveram incluídos no BID no dia de ontem, tanto o zagueiro Valber como o atacante equatoriano John Sanches, e a tendência é que ambos viajem. A grande dúvida e também uma enorme curiosidade é que time Fernando Diniz vai botar em campo. Ele treina todo mundo, não dá para você olhar os vídeos da Vasco TV e tentar adivinhar. Apenas algumas situações básicas, como por exemplo, Miranda e Castan sempre treinando juntos quando é treinamento de ataque contra a defesa. Mas os demais, muito difícil identificar que tipo de jogador ele vai colocar em campo. Pode repetir a equipe que Lisca vinha colocando? Pode. Pode colocar gente nova? Também pode. Seria muito errado de nossa parte tentar aqui especular. A gente tem uma informação ou outra. Por exemplo, Bruno Gomes é um jogador que deve ter oportunidade, porque é um jogador de perfil que o técnico Fernando Diniz gosta, aquele jogador que sabe sair jogando de trás, que tem qualidade, assim como o Andrei. Matias Galassa também pode, pela pegada, pela força, pelas múltiplas funções que faz, cobrindo o Zeca, jogando como meia, enfim, pode também ter algum tipo de utilidade nesse esquema. Quem vai jogar na lateral esquerda? Será que o Zeca? Será que o Riquelme? Como é que vai ser? Quem vai jogar na frente ao lado de Germancano? Será que Germancano vai ter Daniel Amorim? Não é normal que o técnico Fernando Diniz use 2 centroavantes. Será que ele vai usar 2 pontas abertos, Léo Jabá e Gabriel Peck? E aí? Pé invertido ou não? Será que ele vai continuar com aquela máxima de Lisca e de Marcelo Cabo? Marquinhos Gabriel, tão contestado, será que continua como titular? Porque é um jogador que tem boa qualidade e Fernando Diniz valoriza isso muito? Enfim, amanhã a gente vai ter uma informação um pouco mais concreta do time do Vasco, o time de Fernando Diniz, para a estreia dele nesse Campeonato Brasileiro Série B. O Vasco que vai enfrentar um adversário dificílimo, que está no topo da tabela e que, olha, vem babando. Afinal, perdeu o jogo no turno aqui em São Januário, uma das poucas vitórias boas do Vasco, apesar do jogo ter sido complicado. Bolas na trave do CRB, mas o Vasco no final acabou matando 3-0 e conseguiu ali dar um pouco mais de alívio à sua situação. A gente vai até a belíssima, maravilhosa Maceió, com o grande Emerson Júnior, ele mesmo, da Rádio CBN, o homem que entregou o Marcelo Cabo aqui no canal Atenção Vascaínos, o amante da vantagem mínima. Emerson, traga-nos notícias do Clube de Regatas Brasil, CRB, como vem o time de Maceió para enfrentar o Vasco amanhã no Rei Pelé. Fala, Emerson. Meus amigos do canal Atenção Vascaínos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Olha, o time do CRB vai jogar contra o Vasco da Gama na próxima quinta-feira e o técnico Anaal, ele não tem muitos problemas. No jogo contra o Goiás, o zagueiro experiente, vocês conhecem muito bem o Gum, ele não é que foi poupado, ele estava sentindo desconforto e não foi para o jogo, e o seu substituto foi o Frazan, que pertence ao Fluminense, zagueiro muito jovem, né? Recebeu o 3º cartão amarelo e esse está fora, mas numa condição normal, o Gum vai voltar para fazer dupla de zaga com o Caetano, que é um jogador que vem emprestado do Corinthians, que é um jogador muito jovem também. Essa última partida do time do CRB, que perdeu para o Goiás pelo placar de 1-0, trouxe aí alguns sinais de preocupação. Primeiro, o CRB não tinha perdido ainda jogando no estádio do Rei Pelé. Estava a 11 jogos invictos dentro da competição. E a gordura que ele tinha para o 5º colocado não existe mais, caiu a diferença para 3 pontos, não só para o 5º, como também para o 6º colocado. E se o CRB perder para o Vasco da Gama, ele pode sair do G4 depois de algumas rodadas. O time não tem surpresa, inclusive no meu campo, nesse jogo contra o Goiás, o técnico Anaal, ele preferiu colocar o volante Wesley, conhecido do Palmeiras,
no lugar do Jean Patrick, que também é um jogador muito rodado, que já jogou no Vasco da Gama. Resultado, o gol do Goiás saiu justamente naquele espaço ali que é destinado à marcação do Jean Patrick. Então, por essa condição, eu tenho a impressão que o Jean Patrick reconquista a condição de titular. O CRB vai enfrentar o Vasco da Gama com o Diogo Silva no gol, o Reginaldo Lopes na lateral direita, a dupla de zaga com o retorno do Gum e o Caetano, e fechando o sistema defensivo no lado esquerdo, o Guilherme Romão. No meu campo, Martin, Jean Patrick e Diego Torres. No comando do ataque, já, Pablo Diego e o Júnior Brandão, que não está bem das pernas, mas por falta de opção, ele permanece sendo o centroavante. Tá bom, meus amigos? Grande abraço para vocês. É isso. Amanhã a gente está na expectativa de saber quais times vão a campo na quinta-feira, partida a partir das 19 horas. Jogo importantíssimo, eu diria que para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Começam aí as 15 decisões para o Vasco ainda sonhar em subir para a Série A do Campeonato Nacional. Para concluir, a gente vai dar duas informações antes dos abraços. O Vasco vai participar na próxima sexta-feira do Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro, feito em 2 ocasiões, e ali vai brigar pela exclusão do VAR, usando do argumento de que o VAR foi utilizado no primeiro turno, não foi utilizado, melhor dizendo, está sendo utilizado no segundo turno, e já há uma série de reclamações, mas também a discussão sobre a questão do público nos estádios. Talvez possa ter liberação para o jogo de domingo, não tem nada confirmado. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do Vasco e nos foi informado que o clube vai se posicionar em breve. Posicionamento do clube cumprindo o decreto municipal 49.335/2021 de comprovação de vacinação para acesso e permanência em clubes e ginásios esportivos. Agora para jogos e até mesmo para as pessoas que forem ficar nas dependências do Vasco, vai ser exigido a carteira de vacinação, que você pode tirar no aplicativo, que você pode baixar para o seu celular, ou então a própria cartela de vacinação. Todas as portarias serão devidamente controladas e se qualquer funcionário ou pessoa que for ao clube não tiver, não vai entrar. Grande abraço para duas figuras muito queridas, ao grande Cristiano, da CG Segurança Eletrônica. Lembra dele? Grande Cristiano, fazendo hoje mais um aninho de vida. Grande Cristiano, grande vascaíno. Um abraço, meu querido, saúde e paz. E eu quero fazer um registro aqui do meu parceiro, do meu irmão Ricardo Gonzalez, brilhante jornalista, comentarista do Sport TV. A filhinha do Ricardo Gonzalez está lançando um canal no YouTube, o canal da Ave Maria. O nome dela é Maria Luísa. Ave Maria é um passarinho que ela voa por aí para fazer o mundo ser mostrado nos olhos de uma criança. No Facebook, avemaria.malu. No Twitter, Ave Maria _Malu, e no Instagram, Ave_Maria 2014. Eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreva lá no canal Ave Maria, canal da Ave Maria, da Maria Luísa, do querido Ricardo Gonzalez. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos lá no canal Ave Mais, e às 10 horas da manhã tem o Bom Dia Gigante com o querido Emerson Rocha. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, turma.